programa de formação e liderança 99% online pelo WhatsApp. E, obviamente, que o conceito que nós vamos compartilhar hoje não é restrito ao WhatsApp, mas vocês vão entender que hoje a ferramenta mais poderosa que a gente tem para fazer isso acontecer, para alcançar esses objetivos, é realmente o WhatsApp. É a maneira que a gente tem de estar mais perto, mais próximo de toda a nossa equipe, que está normalmente espalhada pelo Brasil, às vezes em outros países, né, em horários variados. Então, é isso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Buarque. Eu estou relançando esse livro, né? No final do ano passado, a gente teve a oportunidade de relançar. É um livro de 2005, mas foi atualizado, Multiplicando Bem-Estar, sobre o nosso mercado. Eu já tenho vários livros publicados, atuo nesse mercado há uns 30 anos, e agora estou chegando com esse programa Zap Diamonds, que é a ideia de trazer uma linguagem um pouco mais atualizada, inclusive com tecnologia, porque hoje a gente se relaciona de uma forma diferente, a gente se comunica de formas diferentes, e é importante que o nosso negócio seja adaptado a essas novas linguagens, especialmente porque nós temos um público novo, gerações novas chegando, que estão mais acostumadas até com o ambiente online do que propriamente com o presencial, então, por isso, a gente precisa se adaptar. O programa Zap Diamonds ele é composto de vários materiais, está sendo construído em tempo real, então alguns desses e-books já estão disponíveis, outros a gente está em produção. Então, se você quiser acompanhar, fica no grupo, porque ali a gente compartilha sempre as novidades, tá? Além disso, nós temos os workshops, que são treinamentos mais profundos sobre cada um dos módulos. Cada treinamento desse tem 3 horas, a gente tem, enfim, comercializado até a parte, porque algumas pessoas têm interesse de apenas aprofundar um pouco mais alguns desses temas, né? A gente já fez também alguns desses workshops, já estão disponíveis para vocês. E aqui, nosso canal do YouTube, quem está acompanhando ao vivo já sabe, mas se você está acompanhando a gravação, nós temos um canal com vários vídeos abertos, né? Sessões abertas que nós fazemos gratuitamente todas as semanas, então fica disponível para você acompanhar ali algumas dessas aulas, tá? Temos a nossa mentoria rolando com a turma de fundadores, pessoas incríveis que estão aí trocando e me ajudando a construir esse programa em tempo real, porque é o feedback deles que muitas vezes me ajuda a direcionar uma próxima aula, além do acompanhamento que a gente faz no particular. E aqui, para que a gente possa entrar no tema de hoje, né, sobre o programa de formação e liderança, é importante também a gente contextualizar de acordo com a nossa aula passada, onde nós falamos sobre sistema de atendimento e suporte 99% online pelo WhatsApp. E esse sistema de atendimento e suporte eu chamo de comunidade. A gente falou bastante sobre o conceito de comunidade, inclusive no workshop, no último que nós fizemos sobre máquina de acompanhamento, foi bem detalhada essa questão do porquê que a comunidade, e eu chamo de comunidade escola, que nós organizamos num grupo de WhatsApp, por que ela hoje é a nossa principal ferramenta de integração e de desenvolvimento de novos consultores, de novos líderes na nossa equipe, e isso, obviamente, que reflete também no que nós vamos falar hoje sobre o programa de formação. Então, quais são os destaques da aula anterior, caso você não tenha ainda acompanhado, tá? Bom, primeiramente, eu falei sobre a lei do menor esforço. Quando a gente fala em negócios, especialmente em grandes negócios, a gente quer ter grandes resultados, a gente precisa entender o conceito de alavancagem. E a alavancagem, ela é exatamente o reflexo dessa lei do menor esforço. Ou seja, quanto menos eu faço, quanto menos eu gasto, quanto menos eu invisto, quanto menos depende de mim, mais eu consigo escalar o meu negócio. Então, quando você cria uma organização, o seu primeiro grande objetivo deve ser ter um sistema, ou se associar a um sistema em que você não seja tão importante assim. Parece um pouco contraditório, porque a gente está num negócio de liderança e o exemplo pessoal é muito importante. A gente fala sobre liderança, sobre a necessidade de ser um bom exemplo, mas ser um bom exemplo em quê? Se você for um bom exemplo em grandes habilidades, em grande competência, em grande conhecimento, você não vai ser duplicável. Então, na verdade, o nosso negócio é você ser um grande exemplo de atitude, sim, mas principalmente de conectar as pessoas ao sistema, porque aí o sistema trabalha por você e você consegue alavancar, trazer outras pessoas, desenvolver mais pessoas em paralelo, sem que isso sufoque a sua agenda. E a gente está falando de Zap Diamonds, o conceito é de você trabalhar com pessoas que têm agenda cheia e que normalmente no mercado tradicional não tem ferramentas de alavancagem, não consegue otimizar a agenda, tempo, porque ali às vezes está trocando tempo por dinheiro e isso acaba comprometendo saúde, qualidade
qualidade de vida, e a gente tem um negócio que é maravilhoso. O negócio do século XXI é exatamente porque ele nos permite usar sistemas que alavancam o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso conhecimento, ok? E aí eu falei bastante sobre a questão do segredo da liberdade, e a liberdade no nosso negócio é você fazer com que o seu time integre uma comunidade, e essa comunidade, que eu chamo de comunidade escola, ela serve como base para a formação, para o desenvolvimento, para tudo que você quer que aquela pessoa aprenda, desenvolva, faça, e, consequentemente, o seu trabalho como líder, como mentor, passa a ser muito mais pontual. Você vai fazer um acompanhamento direto com ela em alguns momentos, mas que depende muito pouco da sua agenda, depende muito pouco da sua presença física. Se ela estiver realmente conectada ao sistema, você não precisa se preocupar tanto, porque o sistema funciona. E essa é a grande vantagem. É exatamente por isso que o Robert Kiyosaki chama esse negócio do negócio do século XXI. E aí, lógico que a sua atitude é o ponto de partida. A sua atitude é o grande exemplo. A única coisa que realmente interessa para que você duplique um grande negócio é a sua atitude. E a sua atitude significa o quê, basicamente? É como você se comporta no ambiente e como que você promove o sistema de treinamento, como você promove a sua escola, como você ajuda a desenvolver a sua escola. Porque se você fica apenas numa posição confortável de consumir conteúdo, de participar, de bater palma, de ficar na plateia, você não está demonstrando a melhor atitude. Você pode até ter um nível de compromisso muito bom, mas você ainda não está realmente duplicando as melhores habilidades. Então, quando você realmente participa e constrói o sistema, aí você se torna um líder, você se torna uma pessoa duplicável. E é lógico que são fases, né? Uma primeira fase você vai aprender, você vai usar o sistema, depois você vai aprender a promover o sistema, conectar as pessoas do seu grupo a esse sistema, depois você vai começar a contribuir, né, construir o sistema, vai colaborar com as suas habilidades, e depois você vai duplicar esse sistema para que, então, você consiga criar uma máquina de multiplicação sem limites. Beleza? A gente falou bastante sobre isso na aula passada, sobre o conceito de duplicação celular, em que a gente pega como exemplo na própria natureza, cada célula se multiplica a partir da duplicação do núcleo, e, no nosso caso, um núcleo de liderança. Então, se você é um líder, você precisa formar alguns novos líderes para que, então, você comece a duplicar essa mesma habilidade. Tá? Então, isso é muito importante. E depois que você criou essa capacidade de refletir essa liderança, de formar alguns novos líderes, você consegue, então, direcionar a multiplicação de várias dessas células, e aí você tem uma expansão muito rápida, porque a duplicação, quando ela tem uma matriz muito boa, e é sobre essa matriz que nós vamos falar hoje aqui, muito, você passa a ter essa expansão nuclear, e aí o crescimento, em alguns casos, se torna realmente explosivo. A gente percebe que algumas redes, algumas empresas, e especialmente algumas redes, em alguns momentos, elas se comportam de uma forma tão explosiva que a gente não consegue entender muito bem o que aconteceu. E, às vezes, a gente percebe isso de longe, e quando você entra, você não percebe, não entende os detalhes que fazem aquela máquina funcionar, e, de repente, até aquela máquina para de funcionar. Talvez você tenha vivido momentos de grande crescimento e hoje você não sabe muito bem por que não está mais funcionando, é porque alguma coisa nesse sistema de duplicação, de expansão, parou de funcionar. Então, hoje, eu vou dar alguns pilares, né? Na verdade, a gente vem acompanhando vocês nessas últimas aulas, mas agora a gente vai para um nível de liderança e, com certeza, vai expandir um pouco mais a visão de vocês sobre alguns elementos que fazem total diferença para que você consiga dar velocidade e qualidade na duplicação do teu negócio. Tá? Esse material está virando também um e-book, então, muito em breve vai estar disponível para vocês, com mais detalhamento. Lógico que, quando a gente passa para texto, isso acaba tendo uma profundidade maior, né? Algum complemento que eu possa dar. Bom, vamos começar falando no nosso sistema de formação e liderança. Existe uma coisa fundamental que vem antes. Vocês vão perceber que o sistema é uma consequência. A gente vai falar muito sobre a sua comunidade escola, o que você pode fazer mais para frente. Nesse momento, o que eu realmente quero me concentrar é mostrar para vocês que nós temos uma comunidade de pessoas. Essas pessoas, cada uma delas tem o seu sistema de crenças, e é o que a gente também pode chamar de mentalidade, e dependendo do seu nível de mentalidade, você vai ter maior ou menor capacidade de alcance e de realização na sua vida.
Então, se fala muito sobre essa questão de modelo mental, se fala muito sobre paradigma, se fala muito sobre uma série de questões que, na verdade, circulam tudo isso. Filosofia pessoal, né? O Jim Rohn gosta muito de falar sobre filosofia pessoal, mas, no fim das contas, tudo isso significa a mesma coisa. É a maneira como nós processamos as informações que nós recebemos e como que nós respondemos a isso. Então, basicamente, é um mecanismo que cada um tem e que, dependendo do nosso sistema de crenças, nós vamos reagir de um jeito ou de outro e, consequentemente, nós vamos produzir mais ou menos resultados. Então, todo o nosso grande objetivo, quando a gente cadastra alguém, ou todo mundo que se envolve com um negócio como marketing de relacionamento, vai para uma apresentação, se motiva, vai para um evento, se inspira e começa a sonhar com um grande resultado, porque esse resultado é possível. Esse resultado, através do modelo de negócio que nós utilizamos, ele é extremamente acessível a qualquer pessoa. Porém, uma coisa é nós projetarmos uma ideia, uma vontade de realizar aquele resultado, mas outra coisa é nós nos prepararmos para, então, conquistar aquele resultado. E aí, esse é um processo que o Jim Rohn, eu gosto muito de, enfim, vários autores já refinaram, já adaptaram um pouco melhor essa questão, Tony Robbins e outros, mas eu gosto muito da filosofia do Jim Rohn, uso como base, para mim é o grande mentor dos mentores em desenvolvimento humano, especialmente com foco no marketing de relacionamento, então por isso que eu acabo usando ele muito como referência. E para o Jim Rohn, o resultado é uma consequência do nosso nível de atividade. E é fácil entender isso. Se você faz muito, você tem uma probabilidade de ter mais acertos, e você vai desenvolver também habilidade, porque quando você pratica, é a questão do exercício. Se você quer aprender a tocar violão, você vai treinar, treinar, treinar. Quanto mais você treina, maior é a sua habilidade, e, consequentemente, melhores são os resultados que você consegue. A mesma coisa vai acontecer em quase tudo que nós fazemos. Sabemos que o esforço dedicado, contínuo, consistente, o exercício de novas habilidades leva a resultados. Talvez você não se torne a pessoa mais habilidosa do mundo, mas você vai conseguir executar aquelas funções de maneira profissional e vai gerar resultado. Então, qualquer pessoa pode gerar resultado no nosso negócio ou em qualquer outra coisa na vida. O problema é que a maioria das pessoas não consegue manter o nível de atividade. Elas fazem um pouco e param, ou elas fazem errado, elas não estão preparadas. Mas o fazer errado é muito relativo, porque se você fizer errado várias vezes, mas estiver atento aos detalhes, ao aprendizado, você vai refinando isso, em algum momento você vai fazer certo. Então, basicamente, tudo que nós fazemos pode ser exercitado, pode ser desenvolvido. Então, a atividade, no fim das contas, é um reflexo da nossa atitude pessoal. Se a gente está predisposto a entrar em ação, se a gente está forte emocionalmente, se a gente está disposto a fazer, nós vamos lá e fazemos. Então, é exatamente isso, é o que nós também vemos muitos autores comentarem, que é uma questão de prioridade, né? Quando a pessoa fala que não tem tempo, que não tem dinheiro e tal, normalmente é porque ela não está dando prioridade. Porque se ela der prioridade, ela vai colocar foco, vai agir em relação àquela atividade e vai gerar resultado, porque a repetição leva ao aprendizado. Então, agora a grande questão é por que as pessoas entram em atividade e param? Por que a grande maioria das pessoas que se cadastram na nossa equipe nem entram em atividade? Ou se entram, entra de forma muito aleatória, muito superficial, elas são inconstantes. Esse é o grande problema. Se você olha qualquer rede, eu passei por mais de 50 empresas diferentes, em vários papéis ao longo dessa minha vida, liderei milhares de pessoas e... Enfim, o que eu percebo é o seguinte: o nosso problema não tem nada a ver com produto, com negócio, plano de compensação, com isso ou aquilo. Não. O grande problema que nós enfrentamos é fazer com que as pessoas saiam e entrem em ação, saiam de casa e entrem em ação, ou façam o necessário para gerar resultado. Entrem em atividade, façam essa atividade de forma consistente. E elas não fazem, elas simplesmente não fazem. Por quê? Porque existe uma questão que vem antes, que é o sentimento, são as emoções. Se essa pessoa não está emocionalmente disposta, preparada, enfim, se ela não está feliz para fazer essa atividade, ela se torna uma obrigação. E a gente não faz nada de valor por obrigação. Se você tem um chefe que te manda acordar cedo e tal, você vai com mau humor. Muitas vezes você vai chegar lá e vai fazer até o seu trabalho, porque você é um profissional, mas a gente sabe que a maioria das pessoas trabalha muito abaixo do seu potencial, porque está triste, está insatisfeita, está
chateada, pensando em outras coisas, tem outras prioridades na cabeça, então vai ali, cumpre tabela, bate ponto. Por isso, inclusive, as empresas, de um modo geral, elas têm essa questão do ponto, da carga de trabalho, do horário, porque é a única coisa que as empresas podem controlar. Ela não consegue controlar nosso estado emocional, nem a nossa produtividade, a nossa performance. Ela só consegue controlar a nossa agenda. Mas, no fim das contas, agenda não significa nada, porque tem pessoas extremamente produtivas que podem fazer 10 vezes mais resultado com muito menos esforço. Por quê? Porque elas estão focadas, elas estão emocionalmente fortes, elas entram em atividade e fazem o que tem que ser feito. Elas têm disciplina. É outro ponto que o Jim Rohn fala muito sobre disciplina. Se você tem um esforço disciplinado, vai dar resultado. Então, vou dar um exemplo. Sempre que eu me disponho a produzir um novo conteúdo, isso aconteceu várias vezes. Aconteceu quando eu escrevi Multiplicando Bem-Estar, depois quando eu escrevi Multinível Explosivo, Código Diamante, agora estou aqui nos Up Diamonds. Para mim, é muito simples. Quando eu estou entusiasmado, eu não tenho limite. Eu produzo com uma intensidade muito forte, muito grande. E ninguém precisa me obrigar a fazer isso, porque isso parte de mim. O meu sentimento é de querer fazer. Então, por isso que muda completamente. As pessoas de alta performance, todas elas, têm um gatilho emocional muito forte que mobiliza elas para a atividade e gera resultado. E você, provavelmente, na tua vida, algumas coisas você fez com mais resultado e todas essas coisas, com certeza, foi no momento em que você estava emocionalmente forte, disposto, com uma vontade muito grande de realizar aquele projeto. Consequentemente, você foi lá e fez. Tá? Então, o nosso desafio é fazer com que as pessoas do nosso time tenham vontade de participar dessa escola, dessa comunidade escola, e se desenvolvam, entrem em prática, entrem em ação, né, para colocar em prática essas novas habilidades até o momento em que ela se torna algo natural, algo que vai gerar um resultado, um reflexo positivo. Porque tudo é pela repetição. Se a gente faz, muitas vezes, nós vamos refinando a nossa habilidade. A habilidade é uma consequência da prática. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas entrem em ação e continuem para que elas tenham resultado. E elas têm que estar se sentindo bem durante esse processo, porque nós não temos um ponto, nós não temos um controle da agenda. Ninguém é obrigado a participar de um treinamento, ninguém é obrigado a comprar um produto, ninguém é obrigado a sair da zona de conforto e fazer um convite, uma apresentação, seja qual for o meio. Então, mesmo que a gente fale de WhatsApp, ok, é maravilhoso o WhatsApp, eu realmente uso o WhatsApp para fazer 99% de tudo que eu preciso no meu negócio, mas eu estou emocionalmente disposto a usar meu WhatsApp e fazer isso de forma consistente. Agora, as pessoas acham que vai cair do céu, vai cair no colo delas um resultado, só que elas não estão dispostas nem a dar uma olhada no WhatsApp ou nem de aprender como fazer. Então, por isso que não adianta a pessoa ter a ferramenta, ter um negócio, ter o sistema, a plataforma, a liderança, não adianta nada se ela não estiver emocionalmente disposta a seguir um plano, a colocar em prática e fazer o resultado dela acontecer, tá bom? Então, sentimento é o que vai levar à atividade. E o pensamento é que leva ao sentimento. Então, dependendo da maneira como nós pensamos, nós vamos agir, nós vamos sentir de formas diferentes. Então, se você, por exemplo, é aquela pessoa negativa, que a gente conhece muito bem, qualquer situação que acontecer, você vai pensar que vai dar tudo errado, que que o negócio não é para você, ou que o negócio é pirâmide, é furada, e porque as pessoas que já entraram antes ganham mais. Você vai criar um monte de fantasma na tua cabeça, porque você tem uma crença limitante. Você tem um pensamento ruim. E a gente fala justamente sobre crenças. Sistema de crenças o que é um sistema de crenças? A gente tem muitas crenças. E essas crenças é como se elas se anulassem, né? Se você tem muitas crenças positivas, mas você também tem crenças negativas, dependendo da intensidade dessas crenças, tudo que você acredita que é bom acaba sendo anulado. Então, você pode até acreditar que o negócio é legal, mas aí você não acredita em você mesmo. Você acha que você não tem habilidade ou que você não tem tempo. É uma crença. Falar assim, eu não tenho tempo para fazer esse negócio. Isso é crença. Eu não tenho dinheiro para fazer esse negócio. É crença. Tudo é crença. A pessoa às vezes fala assim, eu não tenho dinheiro para fazer esse negócio. Aí ela, no mesmo dia, na mesma semana, ela vai lá, compra uma calça jeans de R$ 300, ela vai para o restaurante, ou seja, na cabeça dela, o modelo mental dela dá prioridade a comprar a calça jeans e não, de repente, participar de um treinamento, adquirir produtos, participar enfim, de um negócio que vai fazer com que ela destrave esse potencial dela e faça ela ter alavancagem. Então, tudo é questão de crença. Quando a pessoa diz para você que não quer, não tem tempo, qualquer desculpa é crença.
Porque no momento em que ela pensar assim, olha, eu quero prosperar, eu quero um negócio que me dê alavancagem de tempo, de dinheiro, que me coloque numa condição de escalar o meu negócio de uma forma ilimitada e que eu possa conquistar o meu primeiro milhão e depois, enfim, ter a independência financeira, a liberdade financeira. Se ela pensar isso como prioridade, ela acreditar que esse modelo de negócio existe, ela vai dedicar um tempo importante para o aprendizado e, consequentemente, ela vai praticar e ela vai ter o resultado. Então, tudo é uma questão de crença. Por isso que você vê que uma pessoa, às vezes, perde, né, o resultado dela, seja nesse negócio ou em qualquer outra coisa, e aí ela se reinventa e faz um negócio igual ou melhor do que ela já tinha feito, porque a crença dela no potencial que tem adormecido, na capacidade dela de criar, é muito grande. Então, por isso que quando eu falei para vocês que eu ia fazer um programa Zap Diamonds, então a primeira palestra, eu digo para vocês, eu não tinha nem 1% do material que eu estou disponibilizando para vocês, mas eu tinha uma crença absurda de que eu tinha muita coisa a contribuir. E nesse momento eu já construí uma boa parte desse conteúdo, não construí metade ainda. E essa metade que eu vou construir, eu sei que vai ser melhor do que a primeira metade, porque é uma crença, eu tenho essa crença na minha experiência. Obviamente que isso é baseado em fatos, é baseado num histórico de 30 anos de mercado, de ter feito muitas coisas, de querer muito, de ter um sentimento muito genuíno em relação a isso. Então, quando você tem posse desses sentimentos, você tem crenças fortalecedoras, você é capaz de vencer muitas adversidades, muitas barreiras, e você faz o resultado. Então, por isso que está tudo baseado na crença. E por isso que eu estou dedicando um tempo importante, porque não adianta nada a gente falar de sistema de formação de liderança, a gente começar a ensinar as pessoas a vender, recrutar, tentar ensinar as pessoas a fazer o básico do nosso negócio, que é o operacional do nosso negócio, sem antes trabalhar a atitude dela, sem antes trabalhar a crença dela. Porque ela vai assistir, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, ela não vai fazer nada. Ela não vai sair da inércia, e a inércia dela está colocando um resultado ruim. Então, o que acontece na prática? A grande maioria das pessoas não tem esse sistema de crença, na verdade, não tem crenças fortalecedoras. A maioria das pessoas está muito doutrinada por uma realidade que a gente vive, pelo sistema educacional tradicional, pela vivência que ela tem, pelas experiências negativas que ela acumulou ao longo da vida, pelo convívio social com outras pessoas que também têm mentalidade muito negativa, consequentemente, ela está limitada. As crenças limitantes dela são muito maiores do que as crenças fortalecedoras. E aí você começa a observar que o potencial dela vai achatando. Então, por exemplo, uma pessoa que tem menos crenças fortalecedoras, ela se torna muito mais suscetível às crenças limitantes, e, consequentemente, ela gera resultados menores. E aí a maioria das pessoas, de repente, está ali naquela situação, puxa, eu quero atingir um resultado, mas ela nem acredita no potencial dela, ela nem acredita que pode chegar a diamante. Então, quantas pessoas você conhece na tua equipe, e de repente você diz para ela e fala assim, poxa, você pode virar diamante, você merece ser diamante, eu vou te ensinar a ser diamante. Aí a pessoa nem vai no treinamento. Por que ela não vai no treinamento? Porque no íntimo dela, ela não acredita em nada disso, ela não acredita que é para ela não acredita que existe diamante, ela não acredita que ela pode se tornar diamante, ou seja, ela tem uma crença que limita a capacidade dela. Porque se ela tivesse clareza do que realmente ela pode realizar com esse negócio, ela estava colocando prioridade máxima, porque isso pode virar a vida dela do avesso, pode mudar completamente a realidade dela em 2, 3, 5 anos. Agora, por que ela não se dispõe a fazer essa mudança? Por que ela prefere assistir Netflix? Porque ela não acredita nela mesma, a crença dela é limitante. E aí tem pessoas que têm as crenças negativas, e aí o efeito é pior do que qualquer outra coisa, né? Às vezes até tem um efeito rebote, né? Ela vai num evento, fica motivada, depois ela volta e fica em depressão. Por quê? Porque, na verdade, ela inverte tudo que ela aprendeu naquele treinamento, ela inverte. Ela não tem capacidade de manter. Percebe que o ambiente que ela vive, a situação que ela construiu ao redor dela, ou que, infelizmente, ela, de repente, nasceu naquela situação, naquele contexto, e ela não conseguiu se desvencilhar. Mas ela também não está fazendo, talvez, o esforço necessário para sair dali. Porque hoje, com a internet, com isso, você pode escolher o que vai fazer a tua mente funcionar melhor. Então, você pode escolher o livro que você vai ler, você pode escolher o programa que você vai assistir, mas ela fica o dia inteiro vendo da Atena, fica o dia inteiro vendo novela, e, cara, não tem jeito, ela não vai conseguir sair desse marasmo mental, né? Nessa coisa que só vai colocando a vida dela para trás. Então, por isso que a questão do pensamento e o sistema de crenças, a gente entender que precisa ter crenças mais fortes, faz toda a diferença. Aí, beleza, né? Eu não vou entrar em questões muito técnicas, esse slide é apenas um flash mesmo, mas para destacar para vocês o seguinte, a maioria da população vive em crise existencial.
essa é uma realidade, isso não é uma suposição, isso são fatos, são pesquisas, a gente vê na mídia o tempo todo. Crise existencial, ninguém sabe direito por que está vivendo, não tem sentido a vida. A pessoa está pagando para se arrastar na vida, né? Então, no fim das contas, 15% da população está acima, né, dessa questão mediana, né? E a maioria, 85%, está abaixo, então está negativo, ou seja, está com crenças mais negativas do que positivas. Consequentemente, está num processo de contração. Então, você tem 15% das pessoas expandindo em alguma velocidade. Logicamente, quanto mais alto nessa escala, maior é a velocidade da sua expansão, e tem a maioria que está contraindo, e infelizmente essa régua está baixando. Hoje a gente vê uma quantidade enorme de pessoas com ansiedade, depressão, etc. Por quê? Porque a vida está pesada e o contexto todo favorece a essa queda de padrão, essa queda de energia. Consequentemente, as pessoas não querem sair da suposta zona de conforto, mas na verdade não. Aquilo ali é quase que a pessoa está anestesiada, né? Ela está fugindo da realidade. Tem outros treinamentos que a gente vai mais a fundo nessas questões. Hoje eu não quero detalhar tanto, eu só quero mostrar para vocês o seguinte: a maioria da população vive dessa forma. Ou seja, aquela pessoa que você cadastrou ontem, ela tem, ou hoje, né? Ela tem 85% de chance das crenças limitantes dela serem muito mais fortes e muito mais intensas do que as crenças fortalecedoras. Então, significa o quê? Ela vai cadastrar e, com muita chance, com muita probabilidade, daqui a 2, 3 dias, ela já desistiu do negócio. Porque a crença dela, a crença dominante é uma crença negativa. Então, se você não trabalhar isso na origem e rápido, você não vai conseguir sustentar essa pessoa na tua equipe, por isso ela desiste, por isso ela não gera resultado, por isso ela não faz nada, porque ela está negativa, tá? E aí eu não vou entrar tanto em detalhes, mas a gente sabe que essa régua baixou mais ainda por questões da pandemia. Então, essa questão da ansiedade, depressão, enfim, a OMS está preocupada, existe uma epidemia, né, mundial em relação a essa questão emocional, porque o contexto está pesado, e essa palavra eu não conhecia, confesso para vocês que para mim foi uma novidade, mas a partir do dia que eu conheci, eu comecei a estudar um pouco mais, por motivos pessoais, comecei a entender que esse estágio de definhamento, que é quando você está nessa espiral negativa, é o que a maioria das pessoas hoje vive, ou seja, é estagnação, vazio, falta de propósito, dificuldade de concentração. Olha só, gente, olha para a tua equipe. Olha para as pessoas, talvez até para você, né? E eu não estou falando de você como se eu fosse melhor, não. Eu, por muito tempo, em muitos momentos, eu caí nessa situação e eu tenho que lutar o tempo todo para não cair nessa situação. Porque a gente se acomoda, se a gente tira o pé do acelerador em algum momento, a gente acaba sendo submerso, né, nesse mar de lama, nesse mar de problemas, e, consequentemente, a gente vai ficando negativo. E é normal. Então, por isso que todo mundo que é líder e que é empreendedor e que quer ter sucesso na vida precisa constantemente lavar a mente. E falam que é lavagem cerebral, é literalmente lavagem cerebral. A gente tem que lavar a nossa mente. Como que a gente faz isso? Vídeos, treinamentos, áudios. A gente tem que buscar fontes que vão melhorar a nossa mentalidade, porque somente assim a gente é capaz de nos fortalecer para enfrentar essa adversidade, essa corrente que é muito forte, negativa, ok? Agora, olha para a tua equipe, a maioria está estagnada, está se sentindo vazia, com falta de propósito, dificuldade de concentração. Então, quando você vai criar um sistema de formação e liderança, se você não atuar nessa raiz, se você não atuar diretamente, fortemente nessa raiz, esquece. Tudo que você falar de treinamento, porque o produto é bom, porque a gente vai ter o treinamento assim, assado, porque você recruta se fizer isso, o script que você usa. Então, gente, esquece os updimes. Os updimes não vai funcionar para a maioria se não atuar nesse ponto. Primeiro tem que atuar nesse ponto, depois aí é um método, a ferramenta, a plataforma, o sistema, e tudo funciona. Mas o problema está na origem, no ser humano que está em desequilíbrio. Então, nessa mesma matéria fala que as pessoas que estão definhando, elas estão com falta de alegria ou de objetivo. Anotem isso, falta de alegria e de objetivo. Se existe uma coisa que você precisa garantir para a sua equipe, é alegria e objetivo. É exatamente o oposto. É o nosso antídoto. Se você quer ter uma equipe boa, você precisa trabalhar para que a sua equipe seja alegre e que ela tenha objetivos. É simples assim. Agora, como fazer, a gente vai falar um pouquinho, mas
a questão toda é essa. Inclusive, o próprio John Milton Fogg, falei ontem no workshop de acompanhamento, o John Fogg é um dos nossos mentores, está até aqui o livro dele, estava mostrando ontem, o melhor profissional de network marketing do mundo. Esse autor aqui é um dos meus ídolos e mentores de vida, né? E ele fala nesse livro exatamente o quê? Que quando você vai treinar uma criança sobre alguma coisa, a primeira coisa que você se preocupa é fazer com que a criança se divirta, porque a alegria é a chave. Aí, depois, além de se divertir, aprender alguma coisa. Aprender alguma coisa dá uma perspectiva de progresso, é muito legal, estimula. Esse estímulo gera curiosidade, curiosidade é ótimo. Curiosidade deixa a pessoa ligada, deixa a pessoa conectada. E, terceiro, vencer quando possível. Por quê? A gente quer vencer? Claro que a gente quer vencer, mas o objetivo não pode ser somente a vitória, porque a maioria das vezes a gente não vai vencer. A maioria das vezes a gente vai bater na trave, especialmente se você estiver num processo de autodesenvolvimento. Quando você vai desenvolver uma nova habilidade, você vai errar várias vezes até aquela habilidade ser estabelecida. Então, se você está num processo de expansão, o tempo todo você vai estar se desafiando a fazer alguma coisa que você vai fazer errado. Na verdade, quanto mais você erra, mais você aprende. E essa é a grande lei da vida. E se a gente não está disposto a assumir riscos e errar e falhar e levar na esportiva, é o famoso levar na esportiva. Então, o cara vai lá e vai marcar uma reunião, convida 10 pessoas para a casa dele, aí aparece um, ele não leva na esportiva, ele trata mal aquele um, não cadastra ninguém, e aí ele desiste do negócio porque o negócio não funciona. Por quê? Ele não levou na esportiva, ele não se divertiu enquanto fez aquilo. E é lógico que a gente cria uma expectativa de resultado. Por isso que o objetivo ele é importante, mas não pode estar tão ancorado no objetivo, porque se você vai fazer reunião, você não sabe se as pessoas vão aparecer, se as pessoas vão querer, se as pessoas vão comprar, se vão cadastrar, se vão continuar. A gente não sabe nada disso. A única coisa que a gente sabe é, se eu quiser, eu vou me divertir no processo. Se eu quiser, eu vou fazer disso uma grande escola, eu vou fazer disso algo que eu gosto, eu amo fazer. Então, se eu amo fazer, não tem problema. Então, para mim, pouco importa se tem 2 pessoas assistindo, tem 5, se alguém vai comprar o programa, se não vai comprar. Eu estou fazendo porque eu gosto de fazer isso. Isso me inspira. Treinar pessoas, compartilhar meu conhecimento me inspira. Então, pouco importa quem está assistindo, percebe? O meu foco não está no resultado, meu foco está na execução, fazer isso de forma divertida, fazer isso de forma leve, me entregar de corpo e alma. Então, isso é importante. Aí, lá embaixo, ele fala uma coisa super importante. O definhamento intimida a motivação, distrai a capacidade de se concentrar e aumenta consideravelmente as chances de queda no rendimento no trabalho. Bom, quem escreveu isso é jornalista. Eu vou falar para vocês aqui que não é... Eu já estudei muito, já vivi muito, já tive depressão, já saí da depressão com autoconhecimento, com desenvolvimento humano, e eu posso dizer para vocês o seguinte, é um pouco diferente disso. Para mim, primeiro, em vez de falta de alegria ou de objetivo, para mim é falta de entusiasmo. Entusiasmo resume isso. Alegria e objetivo. Quando você tem um objetivo que te entusiasma, você fica alegre, você faz tudo com uma atitude alegre e você vai fazer com muito mais força de vontade, disposição, energia criativa, né? O entusiasmo é uma energia criativa muito poderosa. Então, o entusiasmo é que a gente tem que buscar. Ele vai dar para a gente essa questão da alegria e do objetivo. Agora, lá embaixo, eu já não falo de motivação, porque motivação é uma coisa externa. O que a gente quer é o entusiasmo, que vem de dentro. Então, para começar, eu já trocaria a palavra motivação. Além disso, ele diz que distrai a capacidade de se concentrar, ou seja, tira o foco, perde o foco, e aumenta consideravelmente as chances de queda no rendimento do trabalho. Mentira, não aumenta consideravelmente as chances, destrói o rendimento do trabalho. Literalmente, não é aumenta as chances, não. Uma pessoa que está definhando ela que está distraída, ela não vai, talvez, perder rendimento, ela vai perder com certeza 99% do rendimento dela. Então, a verdade é o seguinte, as pessoas estão rendendo muito abaixo do potencial há muito tempo e nem sabem, às vezes, que tem um potencial maior porque nunca praticaram com entusiasmo. Então, se você não consegue despertar o entusiasmo na tua equipe, eles vão fazer tudo meia boca e não vão conseguir gerar resultado. Então, aí você vê uma pessoa com excelente potencial comunicativo, inteligente e tudo mais, e ela não consegue cadastrar ninguém, ela não consegue vender para ninguém a ideia. Cara, isso é na falta de competência, isso é falta de entusiasmo. A pessoa não está com brilho nos olhos, ela não está com atitude suficiente para ter a postura adequada, para falar com essa
propriedade capaz de inspirar outras pessoas, porque o nosso negócio é um negócio de liderança. A gente inspira as pessoas pelo exemplo. E, como eu falei agora há pouco, o exemplo de quê? Exemplo de atitude. Se a minha atitude é boa, eu inspiro outras pessoas a terem uma atitude boa. É simples assim, tá? E é isso. Então, vamos lá, uma pessoa sem entusiasmo não tem capacidade de se concentrar e perde rendimento no trabalho. É um fato, não é talvez, ela perde. Então, qualquer pessoa na tua equipe que esteja sem entusiasmo não vai produzir do jeito que poderia. E se ela perder muito entusiasmo, se ela não tiver nenhum entusiasmo, ela simplesmente não vai produzir. Você vai ter que ficar arrastando ela pelos cabelos, vai ter que ficar empurrando ela até a hora que ela vai cansar, você vai estressar e você vai desistir, porque a energia baixa dela vai contaminar você e você vai acabar achando que esse negócio não é para você, você vai começar a ter crenças negativas e, consequentemente, você vai desistir do negócio. E aí você vai perder o rendimento do trabalho, percebe? Então, na verdade, se a gente não trabalhar para que todo mundo se entusiasme rápido, a gente perde o nosso negócio. Simples assim. Agora vamos lá. Como que a gente pode garantir, então, a melhor atividade pelo entusiasmo? Como que esse vetor entusiasmo pode ser implantado, esse chip do entusiasmo pode ser implantado na nossa equipe? É muito simples, tá? O sentimento de entusiasmo nos permite superar as crenças limitantes, sair da zona de conforto e entrar em atividade de forma consistente até atingir os resultados desejados. O grande problema está aí, é entrar em atividade de forma consistente até atingir os resultados. Não é se vai dar resultado, é até atingir os resultados. Essa é a lei. A lei é, vai dar resultado, está certo que vai funcionar, o nosso sistema funciona, está testado, aprovado, teu colega faz resultado, teu líder faz esse resultado. Então, se você fizer consistentemente, vai ter resultado. O problema é entrar em atividade de forma consistente. E isso só depende do seu entusiasmo, porque é o entusiasmo que vai vencer aquela barreira das crenças limitantes e vai fazer você mergulhar de peito aberto, de coração aberto, para realizar, para praticar. Consequentemente, você vai ter alguns tombos, sim, faz parte do processo de todo empreendedor, tombos, vão acontecer situações, você vai sentir alguma dor, mas se você tem entusiasmo, você passa por cima, simples assim. É a dor que a mãe sente quando vai ter um parto, é a dor que um jogador de futebol, que um atleta sente quando está treinando, é a dor do dedo do guitarrista quando está treinando, que dói. Então, mas ele está entusiasmado, então para ele tanto faz. Percebe a dor da minha voz que vai sumindo, né? A Valéria sempre manda para mim, ó, Sérgio, vai cuidar da tua voz. Porque eu falo, estou entusiasmado, então, sinceramente, o problema é da minha voz, depois recupera, entendeu? Porque, assim, se a gente tem entusiasmo, a coisa flui, tá? E o entusiasmo é exatamente o sentimento que a gente precisa estabelecer para que a gente consiga fazer as pessoas evoluírem. O entusiasmo é como se fosse essa âncora positiva, né? Vai puxar você, na verdade não é bem uma âncora, é uma correnteza, ela vai puxar o tempo todo você lá para cima. O que te entusiasma? Essa é a grande questão. Você vai precisar descobrir o que te entusiasma e a gente tem uma forma, um caminho para chegar lá e você vai entender como você vai entusiasmar a sua equipe, beleza? Bom, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o entusiasmo é uma energia que está acima da média, ele vai te puxando para cima, então por isso que nesse gráfico, né, de cores aí, ele está na parte da expansão. Quanto mais entusiasmado, mais sobe nessa escala. Então, basicamente, é só para você entender que o entusiasmo é o vetor que vai fazer isso tudo acontecer, tá? Inclusive, eu escrevi um e-book sobre isso. Quem quiser, depois a gente pode passar o link. Não vou falar sobre isso hoje, mas dentro desse contexto, é uma teoria que eu desenvolvi, teoria inédita, não existe isso no mercado. Isso aí fui eu que criei mesmo, porque eu passei por um processo de depressão, fiquei 8 anos mal, em que eu não sabia, não era depressão 8 anos, mas eu estava muito abaixo do meu potencial por 8 anos, e depois eu fui descobrir o porquê, tive uma série de experiências de autoconhecimento, até me trazer essa visão do que estruturar vocês sabem que eu tenho essa mania de transformar tudo em lógica, né? Então, eu acabei construindo uma lógica em cima de entusiasmo e hoje eu estou muito convicto de que isso aqui pode ser uma ferramenta importante para todos nós. Imagina que o entusiasmo é uma espécie de espiral. Ele vai aumentando, né? Ele não sobe como um vetor reto, assim. Na verdade, é uma espiral. Você vai rodando nesses 12 poderes que eu digo, né? Então, quanto mais você vai fortalecendo esses 12 poderes, mais você vai criando o poder de entusiasmo, e, consequentemente, você vai subir nessa escala. Tá? Não é o momento hoje da gente falar sobre isso, mas o resumo da ópera nós precisamos ter um sistema que produza entusiasmo nas pessoas com quem a gente está atraindo no nosso negócio.
E você vai perceber depois que, inclusive, isso pode acontecer antes dela se cadastrar na tua empresa. Isso pode acontecer com o teu cliente. Quando a gente aprende essa mecânica, fica muito mais fácil vender, cadastrar tudo, porque o poder do entusiasmo é tão grande, é tão magnético, que se você está entusiasmado, as pessoas querem te seguir. E você já sabe disso na prática. Talvez você não saiba como faz isso, mas você percebe que quando você está do lado de uma pessoa entusiasmada, você se contagia e daqui a pouco você está animado querendo seguir. Então, liderança é baseada em entusiasmo. O seu líder, no momento que ele te cadastrou, te inspirou, fez você tomar a decisão, ele estava entusiasmado. Então, esse é o segredo. Os fundadores da tua companhia, quando fundaram, estavam entusiasmados. Os grandes empresários, os grandes pensadores, os grandes atletas, todos, quando performaram na sua excelência, todos estavam extremamente entusiasmados. Não tem como você produzir uma obra de arte se você não está entusiasmado. Então, tudo isso depende do entusiasmo. Você vai perceber que, uma vez que você aprende a mecânica para gerar isso, acabou, você está muito pronto para realizar o que você quiser, beleza? Então, vamos lá, integração. Primeira coisa, no entusiasmo, que eu gostaria de destacar, né, na verdade, o ponto de partida pode variar de pessoa para pessoa, mas como a grande maioria das pessoas está num momento de muita fragilidade emocional, a maioria das pessoas está abaixo daquela linha mediana, a maioria das pessoas está definhando, a maioria das pessoas está com crenças muito limitantes, a gente precisa da comunidade. Por isso eu falo tanto da comunidade. Somente pela comunidade nós conseguimos resgatar uma pessoa. E eu não preciso ir muito longe para falar sobre isso. Imagina quando você está com um problema de vício, uma pessoa está com vício em drogas, qual é o caminho que se dá para essa pessoa? Uma comunidade de apoio. Quando a pessoa está com qualquer outra crise, comunidade. Por que a igreja, as religiões, elas são tão importantes para a sociedade como um todo, independente da corrente, tá? Não estou defendendo nenhuma nem outra, não. Mas todas as religiões, elas ocupam um papel importante na sociedade, que é justamente o quê? Integrar as pessoas que estão machucadas numa comunidade. E essa comunidade ajuda elas a se fortalecerem. A mesma coisa você vai observar em vários movimentos de massa, o sentido de comunidade, ou numa escola mesmo. Por que os alunos numa escola se desenvolvem mais do que eles estando isolados? Porque o sentido de comunidade faz com que isso aconteça. Então, a comunidade é a chave para você desencadear um movimento de entusiasmo, tá? Então, dentro dessa mandala, né, desses 12 poderes, a comunidade, na minha opinião, hoje, pela sociedade do jeito que está, ela é o ponto de partida. Uma pessoa sozinha tem muita dificuldade de superar as próprias crenças limitantes. Não é um livro que vai fazer ela passar por isso. Talvez, se ela for muito disciplinada, eu, por exemplo, sou autodidata. Eu saí da minha depressão muito por conta da leitura. Eu li muito, eu sou autodidata, eu sou um leitor voraz, então a leitura me ajudou. Mas, de certa maneira, eu criei uma comunidade virtual. Era eu e alguns pensadores que eu lia e que estavam me induzindo a pensar de uma forma diferente. Então, se você for autodidata e você tiver a capacidade de se concentrar num conhecimento, numa mentalidade de um desses livros, né, maravilhosos que tem aqui, depois vocês podem conhecer um pouco mais, né? Aí tem logo aqui Lei do Triunfo, Napoleão Hill, por isso que a gente fala de Napoleão Hill, Segredos da Mente Milionária, aí tem vários aqui, né, Jim Rohn, né, tem o Jim Rohn, que é um livro, para mim, é um dos principais, foi um dos que mais me ajudaram, falo muito do Jim Rohn, muita coisa legal, Tony Robbins, esses caras vão te ajudar se você for disciplinado a ponto de ouvir o que eles têm a te dizer e mergulhar nesse conhecimento. Agora, se você não tem essa autodisciplina, você precisa do suporte de uma comunidade, porque a comunidade que vai fazer você se integrar de alguma forma de novo à sociedade, se integrar de novo à coletividade, e, a partir disso, as crenças fortalecedoras da comunidade vão te fortalecer. Por que isso? A gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, se você convive com algumas pessoas que estão melhores do que você vai melhorar. Agora, se você está sozinho e não só está convivendo com gente pior, esquece, meu amigo, você está ferrado. Entendeu? Por isso que a comunidade é tão poderosa. Mas ela é poderosa quando você está numa comunidade com 5 pessoas melhores do que você, pelo menos. Aí você vai estar num processo de expansão de novo. Tá? Depois, então vamos lá. Quem está fragilizado emocionalmente não consegue sustentar crenças fortalecedoras, nem vencer suas limitações sem o apoio de uma comunidade. Esse é o ponto. Tá? Então, longe do fogo, a pessoa morre de frio. Então, se você cadastrou alguém na sua equipe e essa pessoa não está frequentando a comunidade do seu sistema de treinamento,
esquece, ela vai desistir do negócio daqui a uma semana, duas, no máximo, tá? Ou se ela for muito forte, ela pode ficar um pouco mais, mas ela vai desistir, beleza? Inspiração pelo propósito. A partir do momento que você integra essa pessoa na comunidade, existe um outro vetor muito importante. A gente está fazendo uma hélice, percebe que aqui é uma hélice, já começa a se formar uma hélice. Tá? O propósito é exatamente o oposto ali, ou é o complemento, né, podemos assim dizer, é o complemento, a outra metade da maçã da comunidade. Porque uma comunidade ela existe por um propósito. E o propósito, normalmente, é um propósito nobre. Se você faz parte de uma comunidade, é o que o Napoleão Hill falava de mastermind. Você cria uma comunidade positiva, próspera, tem um propósito. Se essa comunidade tem um propósito, esse propósito te inspira, você começa, então, a se conectar de novo, e aí você começa a ter crenças fortalecedoras, você começa a girar de novo, girar no positivo. Então, o propósito é muito importante. Nos inspirar por uma causa maior do que nós mesmos, nos reconecta à dimensão espiritual da existência, fazendo a vida ter mais sentido. E aí tem um outro autor que eu gosto demais, né, que é o Viktor Frankl, fala sobre a questão do sentido da vida. Muito importante, tá? É uma obra maravilhosa, é um psiquiatra, eu uso muito nessa minha outra teoria sobre entusiasmo, e ele é maravilhoso. Quem puder pode pesquisar depois, porque ele fala muito sobre a questão do sentido, a sede de sentido que nós temos. As pessoas ficam tristes, amarguradas, perdem as crenças quando a vida perde o sentido. E quando a vida perde o sentido, perde o entusiasmo. Você começa a querer viver para assistir Netflix, esquecer sua vida, esquecer o que você faz. Esquecer o seu trabalho, esquecer sua família, esquecer as pessoas que você ama, porque, na verdade, você não é capaz mais de amar. Ou você está desequilibrado a tal ponto em que você está precisando abstrair tudo isso para você sobreviver. Então, infelizmente, você está sobrevivendo, você não está vivendo. Então, para você voltar a viver, você precisa sentir entusiasmo. E o entusiasmo ele vem de uma causa maior de nós mesmos. Eu não vou entrar tanto em detalhes, hoje não dá tempo, a gente já está caminhando para o nosso horário. Então, o importante é entender o seguinte: a sua equipe ela vai se integrar numa comunidade e ela precisa se inspirar por um propósito maior do que ela mesma. E esse propósito você vai matar a charada e vai ver o seguinte: a maioria das grandes empresas de marketing de relacionamento tem uma grande missão, tem uma grande missão de transformar o mundo num lugar melhor, seja através dos produtos, normalmente através de uma linha de produtos, através de uma mentalidade próspera. Os fundadores normalmente são pessoas de valores muito nobres, ou através do empreendedorismo. Eu não sei exatamente qual é o mote da sua comunidade ou da sua empresa, mas ela tem uma missão. A missão da sua empresa precisa estar na ponta da chuteira. Se não tiver isso muito claro, as pessoas não vão entender. Agora, não adianta simplesmente fazer aquela declaração de missão de colocar na parede. Você precisa exercitar essa missão no dia a dia, você precisa praticar essa missão no dia a dia, precisa valorizar isso com as suas atitudes no dia a dia. Quanto mais a sua comunidade valorizar isso, as causas sociais envolvidas, o efeito positivo que isso causa na sociedade, a transformação que você está levando para o mercado, quanto mais você tiver isso de forma genuína e ancorada em algo realmente nobre, algo realmente positivo, maior é a dimensão espiritual que você coloca nesse negócio e maior é o desprendimento das pessoas. E o desprendimento é o que vai fazer com que as pessoas continuem, mesmo enquanto elas ainda não têm resultados. Percebe que o processo para você atingir resultado leva tempo, leva a necessidade de você desenvolver a sua atitude, desenvolver a habilidade, praticar para você construir e gerar resultado. Então, é um processo, não é uma coisa que cai do céu. Não é hoje que a pessoa cadastrou e amanhã ela está ganhando dinheiro. Pode acontecer da sorte, até pode fazer uma venda e tal, né? Pegou o embalo de uma equipe que está crescendo, mas isso não é sustentável. O que é sustentável é o processo de transformação, e esse processo leva um certo tempo. Se ela não estiver disposta a continuar com você nesse período, ela vai desistir. E ela só vai conseguir se tiver um valor muito nobre. E esse valor não vem do bônus que ela recebe, o valor não vem do produto que ficou gostoso na pele. Não, o que vem é do propósito. O propósito vai fazer com que essa pessoa coloque mais energia, mais disposição, mais criatividade, mais entusiasmo no que ela faz. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente começar a desencadear, então, mais esse entusiasmo, a gente precisa encaixar outra pecinha do quebra-cabeça, que é a contribuição. As pessoas se sentem muito realizadas quando elas se sentem úteis, quando elas contribuem com essa causa. Então, uma coisa é você ter a causa.
Ah, eu acredito que eu vou melhorar o mundo, ou eu acredito que a minha empresa está melhorando o mundo por causa disso, 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 os meus produtos ajudam a melhorar o mundo. Ok, isso é do lado de fora. O mundo está melhorando por causa da empresa, por causa dos meus líderes, por causa da minha equipe. Ok, mas e eu? O que eu estou fazendo para contribuir com isso? Aí, se você traz para dentro e se você começa a efetivamente contribuir com essa causa, aí muda o jogo. A partir do momento que você é útil, por isso que quando você cadastra alguém, normalmente é uma virada de chave, porque você se torna responsável, você cuida de alguém. Então, ali você começa a materializar essa contribuição. Mas, quando você vende um produto e a pessoa tem o resultado do produto, por isso que o testemunho pessoal é muito bom, mas o testemunho do teu cliente é muito mais poderoso. É muito mais poderoso. Quando você faz o teu cliente ter resultado, você se sente a pessoa mais incrível do mundo. Por quê? Porque você ajudou ela a ter resultado. Nossa, você ajudou uma pessoa a ter uma vida melhor. Quando você ajuda uma pessoa a ter uma vida melhor, você cresce. E aí você pode ter um sentido de contribuição na sua comunidade, que basta até ser o compartilhamento de informações. Quando você compartilha algo que você tem muito bom, seu testemunho, já é uma forma de contribuição. Quando você conta para as pessoas a sua história de transformação, por menor que ela seja, ela já é uma contribuição. Então, quando você fala positivamente do teu negócio, quando você ajuda um colega de outra equipe a crescer, é uma contribuição. Né? Quando você está feliz num evento e é simpático com os outros, é uma contribuição. Então, a sua forma de lidar com todo esse contexto, se você for generoso, se você contribuir de forma generosa, isso vai trazer para você um efeito muito positivo. Então, a sensação de contribuir generosamente nos realiza, ao mesmo tempo em que inspira mais amor e nos compromete a fazer um pouco mais a cada volta completa, porque lembra que a gente está numa espiral. Então, cada vez que você contribui um pouco mais, mais forte você fica para exercitar as habilidades, para desenvolver as competências, para se tornar um líder melhor. Então, é um processo cíclico, é um processo que você deve contribuir sempre. Quanto mais você contribui na sua comunidade, mais essa comunidade te ajuda a se desenvolver. É simples assim. Por isso que a doação ao sistema, quando você é o que acontece nas igrejas, a pessoa que se doa para trabalhar na obra, né? Eu não estou falando de religião especificamente, nenhuma corrente específica, mas a obra é o que faz você se inspirar. Então, assim, na verdade, quando você está executando algo de real valor para a sociedade, você se sente orgulhoso do que você está fazendo, e isso te dá um poder muito maior para expandir esse teu potencial. Tá? Então, é realmente cíclico, beleza? Quando você não tem isso, você fica amargurado. Tá? Bom, e aí a gente, para fechar essa primeira rodada, né, a hélice como um todo, a gente tem a questão da habilidade. Porque se você observar, é como se fosse uma hélice mesmo que está girando. Mas a habilidade é uma consequência da atividade, porque é a prática. Se eu faço muito, eu desenvolvo habilidade. Se eu faço pouco, eu não desenvolvo habilidade. Então, não adianta, ninguém vai chegar nessa parte da habilidade sem antes praticar muito, sem antes ter vontade de sair da zona de conforto, ter disposição para enfrentar as adversidades. Por isso que as pessoas da tua equipe, elas não vão produzir, elas não vão ter habilidade no primeiro momento. O que você precisa fazer no primeiro momento? Comunidade. Propósito, contribuição. Aí, se você conseguir engajar as pessoas nesses 3 pilares, comunidade, propósito e contribuição, a habilidade vai vir como uma consequência. Por quê? Porque ela vai começar a contribuir e, na medida em que ela contribui, ela está praticando. Quanto mais ela faz, mais ela se empodera. Quanto mais ela faz, mais ela quer fazer. E, consequentemente, ela desenvolve a habilidade, ela começa a expandir todo o potencial dela e isso vai refletir nas outras áreas. Tá? Então, isso é muito importante. Qualquer pessoa pode desenvolver infinitas habilidades e realizar grandes feitos se estiver devidamente inspirada e entusiasmada na fase da preparação. Porque a preparação, a realização depende da preparação. Mas ninguém se prepara de verdade se não está inspirado. Imagina, então, para você aprender a tocar violão, você precisa se preparar, você precisa frequentar as aulas, você precisa exercitar, é preparação, você tem que ter um equipamento adequado, você tem que afinar o instrumento, você precisa praticar, 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 praticar. Agora, você só vai fazer isso se estiver inspirado. Se você for obrigado, estiver fazendo contra a vontade, você até pode fazer, mas vai fazer muito mal. Então, a inspiração vem antes da preparação. Por isso que a gente precisa conectar essas, e a integração também, o sentido de você fazer parte de algo maior. Então, a integração da comunidade, propósito te ajuda a inspirar,
A contribuição já é um sentido de realização, porque você, quando contribui, você se sente forte, você se sente útil, então é uma realização pessoal, e aí, consequentemente, você vai para a preparação. Essa é a primeira rodada. Depois que você consegue estabelecer isso com a pessoa, e se você mantém isso por um tempo suficiente, é certo que ela vai se desenvolver, é certo que ela vai se tornar um líder, tá? E aí vem o comprometimento. Por quê? Porque o nosso negócio depende de comprometimento. A gente tem um programa de formação, né, independente dos Uptimers, você tem na tua empresa um programa de formação de líderes, de habilidades, você vai aprender um monte de coisas relacionadas ao seu produto, ao teu negócio, plano de carreira, vai desenvolver habilidades de liderança, mas você só consegue fazer isso se você estiver comprometido em participar desse programa de treinamento. Se você estiver comprometido em praticar essas habilidades. Agora, se você, no meio do caminho, estiver inconsistente, se você participa uma semana, e passa 2 sem participar, aí vai numa reunião, depois não vai, aí, não vou na convenção, não, não, essa semana eu estou enrolado por causa de um problema pessoal, não vou convidar ninguém, não vou apresentar a oportunidade para ninguém, hoje eu não estou com vontade de sair de casa. As pessoas vão tendo 1000 motivos para não fazer, e elas se tornam inconsistentes. Então, se não houver um comprometimento consistente, por no mínimo aí 2, 3, 5 anos de trabalho consistente, de trabalho mental. É como o Jim Rohn diz, você vai trabalhar mais em você mesmo do que no seu negócio. Então, o nosso principal trabalho é nós mesmos, a sua limitação, é a sua crença. O Jim Rohn tem outra frase que eu gosto muito. Nossas únicas limitações são as limitações autoimpostas, ou seja, são as nossas crenças limitantes. Nós acreditamos que nós não somos capazes, e aí, consequentemente, isso nos limita. Mas a partir do momento em que nós acreditamos, sim, que nós somos capazes, nós vamos dar um jeito. E isso não quer dizer que você vai ser responsável, não quer dizer assim, eu acredito que eu vou voar e vou pular pela janela. E você vai morrer. Mas Santos Dumont acreditou que podia voar, e ele criou meios para voar. Então, na verdade, não é uma questão de você ter uma crença aleatória e maluca, mas você ter uma crença de que é possível fazer algo e você viabilizar os meios para aquilo acontecer. Então, eu acredito que eu vou ser diamante, você acredita que vai ser diamante? Viabiliza os meios para você virar diamante. E a gente ensina o que você vai fazer. Eu ensino aqui, seus líderes ensinam, sua empresa ensina. Se você não faz, se você não executa, é porque está faltando um comprometimento consistente. Beleza? Então, basicamente é isso. Nós desenvolvemos o poder do valor, ou seja, o que é o poder do valor? É quando o mercado nos valoriza. A gente começa a ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência do valor que você entrega, do valor que você proporciona para a sociedade. Então, nós desenvolvemos esse valor, nós nos tornamos valiosos e valorizados no mercado na medida em que nos comprometemos a influenciar positivamente cada vez mais pessoas com sabedoria e responsabilidade. Isso vai nos levar a um progresso consistente. É o que está aqui, ó. Isso é prosperidade, felicidade e prosperidade. Agora, isso não vai acontecer se você estiver mesquinho, se você estiver pensando só no seu umbigo, né? Pode até acontecer por um período, você ganha uma graninha ali porque você enganou meia dúzia e aí você ganhou. Pegou embalo, enganou meia dúzia e ganhou dinheiro. Aí depois desiste, ou não sabe mais fazer dinheiro. Por quê? Porque não existe uma base consistente de geração de valor. Tá? Então, isso é muito importante. E aí, para terminar o nosso treinamento de hoje, eu sei que é muita coisa emocional e eu sei que eu não falei especificamente de WhatsApp, mas eu vou terminar falando do WhatsApp. Espera mais um pouquinho, eu vou falar um pouquinho mais sobre o WhatsApp aqui. Mas o nosso grande objetivo é a transformação emocional. Primeiro em nós, depois nas pessoas. E aí, olha que coisa maravilhosa, que ovo de Colombo, tá? Todas as empresas de marketing de relacionamento, isso está no livro do Kiyosaki também, Escola de Negócios, né, que eu estava guardando aqui, deixa eu ver isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse livro aqui do Kiyosaki, Escola de Negócios, né, eu falo bastante sobre ele no nosso programa, nas primeiras aulas. E aqui ele fala algo muito especial, que ele ama esse modelo de negócio, ele acredita, ele promove esse modelo de negócio porque é a melhor escola de negócios. E por que ele acha que é a melhor escola de negócio? Depois você lê, você vai ver. Ele diz que é porque aqui a gente desenvolve um tipo de liderança único, um tipo de liderança que é uma liderança que inspira outras pessoas, que ajuda outras pessoas a se desenvolverem, que ajuda a destravar outras pessoas a se desenvolverem. Ele usa as palavras dele, com certeza, mas no fundo é isso. É o tipo de liderança que o nosso negócio desenvolve. E qual é o tipo de liderança que o nosso negócio desenvolve? São líderes
entusiastas, são líderes que ajudam as pessoas a se entusiasmarem de novo pela vida, se entusiasmarem por um projeto, se entusiasmarem por uma causa, se entusiasmarem pela oportunidade de ajudar outras pessoas. Então, consequentemente, isso transforma, porque a liderança é, basicamente, a inspiração. Então, se você tem... Inclusive, o primeiro artigo que eu li sobre esse negócio, foi um artigo da Forbes, lá nos Estados Unidos, falava sobre a Amway, era um artigo, acho que de 93, 92, que falava o quê? O marketing inspiracional. Por quê? O marketing de relacionamento é um negócio inspiracional. E a inspiração é que mexe com a nossa emoção. Então, o nosso negócio é de transformação emocional. Isso eu falei também no meu livro, Código Diamante, não está aqui, mas um dos sinais de atitude mais fortes do nosso negócio é o de transformador emocional. Quando você é capaz de transformar positivamente a emoção das pessoas, fazendo com que elas saiam da negatividade e se tornem positivas. Imagina, é que nem um transformador mesmo, né? Se você tem uma energia ruim, você tem que ter um transformador que vai fazer com que aquela energia fique boa. E nós somos transformadores de energia. Nós recebemos energia ruim, o cara manda pedrada, é pirâmide, o negócio não funciona, eu não acredito em nada, a vida é ruim, e papapá, beleza. Eu, como diamante, eu faço o quê? Eu filtro isso e transformo em coisa boa e falo para ele, não é assim não, meu amigo. Se você quiser, vamos junto, eu vou te ensinar, vou te ajudar a crescer. Beleza? Então, não é devolver na mesma moeda, é devolver uma energia renovada. Então, nós somos esses transformadores emocionais. O líder, o diamante de verdade é isso. Então, se você entender que o teu negócio é uma fábrica de pessoas com um emocional forte, você vai começar a entender o sistema de treinamento da tua empresa, você vai começar a entender por que eles falam para você ler Jim Rohn, por que eu tenho que ler Napoleon Hill, por que eu preciso estudar Tony Robbins, por que eu preciso o Segredo da Mente Milionária, por que isso aí é balela, isso é bobagem. Não, não é balela, não é bobagem não, meu amigo. É só isso que a gente precisa para transformar a nossa capacidade emocional, nos entusiasmar e, consequentemente, refletir isso no mercado. E isso faz a gente gerar valor e isso faz a gente crescer. Tá? Sérgio, mas e o produto, e o plano de negócio, e o plano de compensação? Meu amigo, esquece, isso tudo é importante? Mas é detalhe. É detalhe, porque o nosso negócio é transformar pessoas, nosso negócio é de pessoas, nosso negócio é de inspirar líderes, desenvolver líderes. Então, o seu sistema de formação e liderança, ele basicamente é isso, tá? Agora, por que eu falo disso num treinamento de WhatsApp e tudo mais, né? Vamos lá. Não há como realizar nada de valor sem uma base emocional saudável e antes que isso impacte positivamente outras vidas. Então, nós não vamos realizar nada de valor sem antes a gente impactar outras vidas e tendo esse controle emocional, essa base emocional, porque para impactar outras vidas hoje em dia, você precisa estar forte o suficiente para eles não te matarem antes, né? Porque, vamos lá, você vai fazer um evento, você tem uma equipe, talvez vocês não imaginem isso, né? Eu não quero assustar ninguém, não, mas é o seguinte, quanto maior é o líder, maior é o nível, o entorno de negatividade que tem. São mais pessoas negativas, cara. Imagina, se 85% da população está negativa e eu tenho 1.000 pessoas na equipe, eu tenho 850 negativos para administrar. Eu tenho 10.000, então você tem 8.500 pessoas negativas para administrar. Como que você faz isso? Você tem que ser forte emocionalmente, senão você não vai administrar. E óbvio que você vai ser inteligente e você vai ter uma liderança forte com você que vai te ajudar a neutralizar e a filtrar isso. Mas todo grande líder, todo grande comandante, é um técnico de uma seleção de futebol, o cara vive pressão. Por quê? Porque a negatividade é reinante. Então, você tem que ser forte para lidar com tudo isso. Então, essa força emocional vem do sistema de treinamento e esse sistema de treinamento, hoje em dia, é baseado na comunidade escola e hoje a comunidade escola não dá mais para você fazer no bairro. Não dá. Você não consegue ter uma rede resumida num bairro. Você precisa ter sistema online. Se você não tem um sistema online, você não consegue criar essa comunidade com a frequência necessária. As pessoas fraquejam muito rápido. Se você não conseguir mantê-las o tempo todo em contato com coisas boas, elas vão fraquejar. Então, por isso que o segredo está na comunidade que você cria e por isso que a comunidade que você cria no WhatsApp é a chave. Existe a forma certa, existe o jeito certo de você criar essa comunidade. A gente vai ver sobre isso nos próximos
treinamentos, tá? Já estou avançando com a turma da mentoria, com o pessoal que participou do workshop de acompanhamento, né? Porque no workshop de acompanhamento a gente fala da máquina de patrocínio, que é como a gente recebe essas pessoas, conecta essas pessoas, e depois a máquina de acompanhamento, que é quando a gente dá sequência para que essas pessoas comecem a aprender o básico do negócio. Então, isso já foi feito um workshop, 3 horas explicando tudo isso, e a gente vai começar a colocar em prática uma série de questões. E agora a gente vai para a máquina de liderança, que é exatamente como a gente faz para desenvolver essas pessoas num programa de autoconhecimento, um programa de mentalidade de riqueza, mentalidade próspera. E quando a gente fala de riqueza, não é só dinheiro, riqueza de amigos, riqueza de experiências, riqueza de estilo de vida, riqueza de propósito, riqueza de realização, de contribuição. Isso é a riqueza que a gente persegue. Beleza, meus amigos? Então é isso. O Zap Diamonds está evoluindo cada vez mais através desse treinamento. Vai ficar disponível por um tempo para vocês, beleza? E qualquer coisa, podem me chamar no WhatsApp se tiverem alguma dúvida. Hoje, pelo horário, como a gente avançou um pouquinho, eu não vou esclarecer dúvidas aqui no aberto, mas quem quiser pode me mandar no particular e a gente vai conversando para ajudar vocês a implementarem. Beleza, meus amigos?